O livro a seguir é um spin-off do Magic the Gathering, escrito por Brandon Sanderson. Narra a história da personagem Tassenda e sua irmã gêmea em um pequeno vilarejo dominado por um senhor chamado Davriel, um dos Planeswalker da Guerra Ravínica. Prólogo do livro: As Filhas do Sem Nome. Assim que a primeira luz desaparece ao amanhecer, a sua visão desapareceria. A segunda escuridão a reivindica uma escuridão pura, inescapável, sua cegueira. Apesar das garantias de pais e padres, ela sabia que algo terrível a observava naquela escuridão. Sua irmã gêmea, Willia, entendia. A maldição de Willia era o inverso de Tassenda. Willia tinha visão durante o dia, mas era reivindicada pela segunda escuridão todas as noites. Nunca houve uma época em que as duas pudessem se ver. E assim, embora gêmeas, as meninas nunca puderam olhar uma nos olhos da outra. Enquanto crescia, Tassenda tentou banir o medo dessa segunda escuridão aprendendo a tocar música. Ela disse a si mesma que, pelo menos, ela ainda podia ouvir. De fato, embora cega, ela sentiu que poderia ouvir melhor a música natural da terra. O barulho de seixos sob um passo, o vibrante tremor de um riso, quando uma criança passou por seu assento no centro da cidade. Às vezes, Tassenda até sentia que podia ouvir o alongamento das árvores antigas à medida que cresciam, um som como a torção de uma corda, acompanhada pelo suspiro gentil de suas folhas sedentas. Ela desejou poder ver o sol, ao menos uma vez, uma bola de fogo gigante e ardente, mais brilhante até do que a lua. Ela podia sentir seu calor intenso em sua pele, então sabia que era real. Mas como deve ser para todos os outros viverem suas vidas, vendo apenas aquela incrível fogueira no céu caindo sobre eles? As pessoas da aldeia descobriram sobre a maldição inversa das meninas e as viram como marcadas. Foi o toque do pântano sobre elas. As meninas sussurravam. Uma coisa boa. Significava que as gêmeas haviam sido reivindicadas e abençoadas pelo pântano. Tassenda teve dificuldade em sentir que era uma bênção até o primeiro dia em que encontrou sua verdadeira canção. Ainda criança, o povo da aldeia comprou tambores de um comerciante itinerante para que ela pudesse cantar para eles enquanto trabalhavam nos campos da terra. Eles disseram que a escuridão entre as árvores parecia recuar quando ela cantava, e eles alegraram que o sol brilhava mais forte. Em um desses dias, Tassenda descobriu um poder dentro dela e começou a cantar uma bela canção de alegria. De alguma forma, ela sabia que tinha vindo do pântano um presente justo com sua maldição da cegueira. Willia sussurrou que também sentia um poder dentro dela, uma força estranha e incrível. Quando ela lutou com a espada, embora com apenas 12 anos de idade, ela poderia igualar até mesmo com o Barley, o ferreiro. Willa sempre foi a mais feroz, pelo menos durante as horas do dia. À noite, quando a segunda escuridão a tomava, ela tremia como medo que Tassenda conhecia intimamente. Durante aquelas longas noites, Tassenda cantava para sua irmã, uma garota que estava aterrorizada. Irracionalmente, que desta vez a luz não voltaria para ela.
Foi em uma dessas noites, logo após o 13º aniversário, que Tacenda descobriu outra música. Veio para ela como uma coisa da floresta, arranhada na porta, uivando e delirando. Às vezes feras vinham da floresta à noite, invadindo casas, levando os que moravam dentro. Era o preço de viver nas proximidades do pântano. A terra exigia um imposto sobre o sangue de alguém. Havia pouco a fazer além de barrar sua porta e orar para o pântano ou para o anjo, dependendo da sua preferência por libertação. Naquela noite, ouvindo a sua irmã entrar em pânico e os pais chorarem, Tacenda deu um passo em direção à fera, que invadiu. Ela ouvira música na porta rachada e estrilhaçada, na brisa que sacudia as árvores em seu próprio batimento cardíaco, como se trovejasse em seus ouvidos. Ela abria a boca e cantou algo novo, uma música que fez a fera gritar de dor e se retirar, uma canção de desafio, uma canção de alerta, uma canção de proteção. Na noite seguinte, a aldeia lhe pediu para cantar uma música na escuridão. Sua música parecia paralisar a floresta. Daquele dia em diante, nada veio da floresta. A aldeia, outrora a menos de 3 nas proximidades, começou a crescer à medida que as pessoas ouviam falar das gêmeas protetoras, a guerreira feroz que treinava durante o dia e a cantora tranquila que acalmava a noite. Por 2 lados, a aldeia conheceu a paz notável. O pântano enviara guardiões para abrigar o povo. Ninguém notou muito quando o novo lorde, que se chamava o Homem da Mansão, chegou para substituir o antigo. As brigas entre os lordes não era para as pessoas comuns questionarem. De fato, esse Homem da Mansão parecia ser um solitário, uma melhoria sobre o velho lorde. Assim eles pensaram. Mas então, logo após as gêmeas completarem 15 anos, tudo deu errado. Capítulo 1. Os sussurradores chegaram pouco antes do anoitecer, e a música de Tacenda não foi suficiente para detê-los. Ela gritou o refrão da canção de proteção, deslizando as mãos pelas cordas de sua viola, um presente de seus pais em seu 14º aniversário. Seus pais tinham ido embora agora, mortos 10 dias antes pela estranha criatura que agora assalta a aldeia. Tacenda mal havia se recuperado daquela dor enquanto eles levaram Willia também. Agora eles vieram para a aldeia inteira. Como o sol ainda não havia se posto, ela não conseguia vê-los. Mas ouvia sua voz silenciosa sobreposta enquanto fluía em torno de seu assento. Eles falavam em tom rouco, suave, as palavras indizíveis como um coro para sua canção. O sol ainda estava a se pôr, e sua visão não havia sido recobrada. Ela redobrou seus esforços, arrancando música da sua viola com dedos feridos, sentada em um lugar habitual no centro da aldeia, junto à cisterna gorgolejante, sem nada conseguir ver. A música deveria ter sido suficiente, pois 2 anos havia parado o mesmo terror, o mesmo horror. Os sussurradores, no entanto, pareciam indiferentes à medida que surgiam ao redor de Tacenda, e logo gritos humanos de terror surgiram como um horrível coral ao redor dela. A dor em seus dedos ficou entorpecida, e ela engasgou pulando para trás, apertando a viola contra o peito. Tudo estava preto ao seu redor, mas ela podia ouvir a coisa próxima, milhares de sussurros se sobrepondo como páginas enroladas, cada uma tão silenciosa quanto uma respiração agonizante. Os sussurradores se afastou de Tacenda, ignorando-a.
O resto dos aldeões não tiveram a mesma sorte. Eles haviam se trancado em suas casas, onde agora gritavam, rezavam e imploravam, até que um por um começaram a ficar em silêncio. Tacenda! Tacenda! Um grito perto. Miriam! A voz de Tacenda saiu como um grasnido irregular. Tacenda! Tacenda correu até a lateral da casa, de pedras cravadas, penetrando a escuridão. Ela conhecia bem essa área e fazia anos que ela tropeçava ao cruzar a praça da aldeia. Mas ainda assim ela não podia evitar aquele pico de medo que sentia ao dar um passo à frente, adentra a escuridão que a aterrorizava. Começou a tocar a parede, exatamente onde havia previsto que a casa estaria. Ela sentiu com os dedos um parapeito da janela, sentiu as ervas dos vasos de Miriam, uma aldeã, dos quais acidentalmente derrubou. Miriam! Gritou novamente. Miriam! Por que sua porta está aberta, Miriam? Tacenda entrou na pequena casa e depois tropeçou em um corpo gelado, com as lágrimas molhando a bochecha. Ajoelhou-se e segurou a viola em suas mãos, e com outra sentiu a saia de renda de Miriam. A saia que tecia durante as noites, quando ficava acordada para fazer companhia a Tacenda. Ela moveu a mão para o rosto da mulher. Agora frio e de alguma forma o seu corpo estava rígido. Tacenda foi até a janela quando ouviu um grito de um menino a chamar: Tacenda, por favor, eles estão chegando. Ela respirou fundo e tentou entre soluços forçar uma música, mas a canção de proteção não estava funcionando. Talvez outra coisa. Aquela música alegre que cantava sobre o sol quente em sua pele. Ela começou. Tentando essa antiga canção alegre, ela percebeu as palavras morrendo em seus lábios. Como ela poderia cantar sobre o sol quente que não podia sentir? Ou que um sol que nunca havia visto? Como ela poderia tentar acalmar, trazer alegria quando as pessoas estavam morrendo ao seu redor? Aquela música não poderia cantá-la. Mas o choro da criança aumentou e Tacenda recuou, ouvindo passos que agora não eram os passos dos sussurradores, pois não faziam tal som. Ela se virou em direção aos passos e ouviu o farfalhar da roupa de alguém por perto, observando-a. Ei, você! Tacenda gritou com uma figura invisível. Homem da casa da mansão, eu ouço seus passos. Ela ouviu a respiração, os sons, até mesmo os sussurros desapareceram. Mas seja lá quem estivesse ali observando-a, permaneceu imóvel. Leve-me! Tacenda gritou na segunda escuridão. Termine com isso! Em vez disso, os passos recuaram. Uma brisa fria e solitária soprou pela aldeia. Tacenda sentiu os últimos raios do sol se dissiparem, o ar gelando. Quando a noite caiu, a visão de Tacenda retornou. Ela piscou quando a escuridão recuou. Quando a noite caiu, a visão de Tacenda retornou. A aldeia estava em silêncio, sobrou casas vazias e cadáveres para Tacenda. Capítulo 2. Tacenda passou cerca de meia hora invadindo casas, procurando em vão por sobreviventes. Até mesmo famílias que fugiram para a igreja que havia caído. Ela verificou cadáver após cadáver. A luz desaparecera de seus olhos e o calor fora roubado de seu sangue. Seus pais haviam sofrido o mesmo destino 10 dias antes. Eles, acompanhados de Willia, sua irmã, estavam a caminho de entregar oferendas ao pântano. O homem da mansão os havia interceptado e atacado.
suas razões insondáveis. Ele dominou Willa, que, apesar de sua força incomum, não era páreo para sua terrível magia. Willa escapou e correu para Priorado em busca de ajuda. Quando ela retornou com os soldados da igreja, eles encontraram apenas 2 cadáveres, seus pais, seus corpos já frios. Naquela noite, também os sussurradores apareceram pela primeira vez, estranhos e distorcidos, que matavam aqueles que se afastavam das aldeias. Testemunhas juraram que eles seguiam as ordens do homem da mansão. Mesmo assim, Tassenda esperava por libertação. Esperava que o pântano os protegesse, até que o homem da mansão finalmente veio atrás de Willa, matando-a. E agora? E agora? Tassenda tropeçou na ponta da família Veamer, com a cabeça nas mãos, iluminada pelo luar distante. Os padres e Willa queriam dar a seus pais um enterro na igreja, mas Tassenda insistiu que seus corpos fossem devolvidos ao pântano. Sacerdotes poderiam ensinar tudo o que os anjos queriam das pessoas, mas a maioria do povo das proximidades sabiam que eles pertenciam, em última instância, ao pântano. Mas quem devolveria todos esses cadáveres ao pântano? A aldeia inteira? De repente, parecia que os olhos de todos os cadáveres estavam observando-na. Com uma mão dolorida, Tassenda sentiu o pingente de sua irmã, que ela usava em volta do pulso. Um simples cordão de couro. Trazia um ícone de ferro de um anjo sem nome. O pingente e sua viola eram as únicas coisas importantes que restavam em sua vida. Então, não havia razão para ficar aqui embaixo daqueles olhos vigilantes e mortos. Sentindo-os entorpecida, Tassenda pegou sua viola e começou a andar. Ela saiu da cidade, passou pelo campo de Dustwillow, onde o cadáver de Willa havia sido encontrado. Naquele dia, uma parte de Tassenda se esfriou. Talvez por isso, agora que tudo aquilo havia acontecido, ela se percebeu cansada demais para lágrimas. Ela saiu para a Floresta Escura, um lugar onde nenhuma pessoa sã iria. Viajar pela floresta à noite demandava contratempo. Convidar a se perder ou abrir-se para as presas de algum animal à espreita. Mas por que isso importaria para ela agora? Sua vida estava sem sentido e ela não poderia se perder se não estivesse planejando voltar. Ainda assim, quando ela fechou os olhos, ela podia sentir onde a escuridão era mais pura. Era quase a mesma sensação daquela segunda escuridão que ela temia. Há alguns anos, ela conheceu uma garota cega no condado, visitando comerciantes. Willa estava tão animada para falar com alguém que pudesse entender a segunda escuridão, mas essa garota reagiu com confusão às suas descrições. Ela não temia a escuridão e não conseguia entender por que elas temiam. Foi então que Tassenda realmente começou a entender. A coisa que elas viram quando maldição as tomou era algo mais profundo e estranho, algo mais do que apenas uma cegueira. Ela foi em direção à escuridão, sua saia pegando na vegetação rasteira, passando pelas árvores tão antigas que ela certamente teria se perdido contando os anéis. Em muitas noites, essas árvores foram os únicos públicos de Tassenda. O vento em suas folhas, seus aplausos. O resto da aldeia tinha dormido, o sono certo e incerto de uma lamparina com pouco óleo. Se você acordasse com falta de ar, pelo menos você acordaria vivo. Ela andou uma boa meia hora, mas nada veio para ela. Talvez os monstros da floresta estivessem simplesmente chocados demais ao ver uma menina solitária de 15 anos perambulando à noite.
Logo, ela podia sentir o cheiro do pântano, podridão, musgo e coisas estagnadas. Não tinha nome, mas os aldeões todos sabiam que o pântano os reivindicavam. O pântano era a proteção deles, porque até mesmo as coisas que aterrorizavam na escuridão da floresta, até os pesadelos encarnados, temiam o pântano. E assim, ele falhou conosco essa noite. Tassenda emergiu uma pequena clareira. Ela conhecia o som do pântano tanto quanto conhecia seu próprio batimento cardíaco. Um ronco baixo, como o de uma panela fervente, pontuado pelo estalo ocasional que lembrava um osso quebrado. Ela veio muitas vezes com os pais trazer oferendas, mas apesar de tudo, ela nunca esteve lá durante a noite. Era menor do que ela imaginara. Um lago perfeitamente circular cheio de água escura. Embora o solo desta região da floresta estivesse repleto de mires e pântanos traiçoeiros, este lago específico sempre fora conhecido como o Pântano para o seu povo. Tassenda se aproximou da borda, lembrando-se do som suave, não exatamente um respingo, mas um suspiro, que o corpo de seus pais tinham feito quando deslizavam para a água. Não se precisava pesar os corpos quando alimentava o pântano. Cadáveres afundavam e não retornavam. Ela oscilou na beira do lago. Ela nasceu para proteger seu povo, possuindo um poder de proteção não visto em gerações, mas ela falhou naquela noite também. E até mesmo os sussurradores não a queriam. Tudo o que restava era se juntar aos seus pais. Deslizar por baixo daquelas águas muito quietas era seu destino. Não. Uma voz parecia sussurrar no fundo dela. Não, não foi por isso que eu te criei. Ela hesitou. Agora ela também estava louca? Ei! Uma voz disse atrás dela. O que é isso? Uma luz berrante se espalhou e banhou a área ao redor do pântano. Tassenda se virou para encontrar um homem velho parado na porta do barraco do zelador. Ele erguia uma lanterna e tinha uma barba desalinhada, na maior parte cinzenta. Embora seus braços ainda tivessem algum tom para ele, sua postura fosse forte. Ron fora um caçador de lobisomem antes de vir para as proximidades para viver no priorado. Senhorita Tassenda, ele disse. Então praticamente caiu sobre si mesmo lutando para alcançá-la. Agora fique longe daí, criança. O que está errado? Por que você não está em Verlassen cantando? Ver alguém vivo surpreendeu Tassenda. Não está o mundo inteiro morto? Eles vieram atrás de nós, Ron, os sussurradores. Ele a puxou para longe do pântano em direção ao barraco. Era um lugar seguro, protegido pelas proteções de um sacerdote. Claro, aquela mesma proteção não havia protegido os aldeões essa noite. Ela não sabia o que era seguro e o que não era mais seguro. Sacerdote do priorato que se revezavam aqui nesse barraco, observando o pântano. Recentemente, eles estavam tentando proibir as pessoas de trazerem as oferendas do pântano. Os sacerdotes não acreditavam no pântano e pensavam que as pessoas das proximidades precisavam ser desiludidas da sua antiga religião. Mas um estranho, mesmo um gentil como Ron, nunca poderia entender. O pântano não era uma religião, era a natureza do nosso povo. O que houve? Perguntou Ron, colocando-a em um banquinho dentro do barraco. O que aconteceu? Eles se foram, Ron, todos eles. Os sussurradores que levaram os meus pais e minha irmã vieram em grupo e levaram toda a aldeia.
Todo mundo? Ele perguntou. E a irmã Gudenvala na igreja? Tacenda balançou a cabeça, sentindo-se entorpecida. Os sussurradores passaram pela proteção. Ela olhou para ele, o homem da mansão. Ele estava lá, Ron. Eu ouvi seus passos, sua respiração. Ele liderou os sussurradores e levou todo mundo, deixando nada além dos olhos mortos e pele fria. Ron ficou em silêncio. Então ele rapidamente pegou uma espada ao lado do pequeno catre e a amarrou. Preciso ir até a sacerdotisa. Se o homem da mansão estiver realmente envolvido, bem, ela saberá o que fazer. Vamos. Tacenda balançou a cabeça. Ela se sentia exausta. Não, eu não vou. Ron a puxou, mas ela permaneceu sentada. Pelo fogo do inferno, criança, ele disse. Ele olhou pela porta na direção do pântano, então estreitou os olhos. As proteções nesse barraco devem protegê-la das piores coisas da floresta. Mas se os sussurradores puderem entrar na igreja... Os sussurradores não me querem, Ron. Fique longe do pântano, menina, ele disse. Você me promete isso, pelo menos? Tacenda assentiu com a cabeça, sentindo-se entorpecida. O idoso sacerdote guerreiro respirou fundo depois de acender uma vela antes de pegar a lamparina e sair para a noite. Ele seguiria a estrada que o levaria além de Verlassen. Então ele veria por si mesmo. Todo mundo foi embora. Todos. Tacenda sentou-se olhando para o pântano. E lentamente ela começou a sentir algo novamente. Um calor subindo dentro dela, uma fúria. Não haveria repercussões para o homem da mansão. Ron podia reclamar aos sacerdotes tudo o que queria, mas o homem, o novo senhor desta região, estava além da condenação. Os sacerdotes não tinham poder real para enfrentá-lo. Eles poderiam gritar um pouco, mas não ousariam fazer nada mais, por medo de serem exterminados. O povo das aldeias irmãs de Verlassen viriam a cabeça e continuariam sua vida, esperando que o homem tivesse ficado satisfeito com aquele que ele já havia matado. Os perigos da floresta eram uma coisa, mas os verdadeiros monstros desta terra sempre foram os senhores. Cheia de raiva, Tacenda começou a remexer na pequena cabana. Ron tinha tomado a única arma real, mas ela encontrou um picador de gelo enferrujado na geladeira velha. Isso serviria. Ela apagou a vela, depois olhou para o luar. O pântano ressoou com a aprovação quando ela começou a caminhar ao longo da estrada que levava à mansão. Era um tipo estúpido de provocação, ela sabia. O homem, sem dúvida, a mataria. Ele iria torturá-la. Usaria seu cadáver em algum experimento terrível. Usaria sua alma para alimentar seus demônios. Ela foi mesmo assim. Ela não iria se jogar no pântano. Aquele não era o seu destino. Ela ia, pelo menos, tentar matar o homem da mansão. Capítulo 3. O homem da mansão havia chegado 2 anos atrás, logo depois que Tacenda descobriu a canção de proteção. Ele havia imediatamente removido o antigo governante das proximidades, uma criatura conhecida como Lord Vaast. Ninguém derramou lágrimas pela morte aparente de Vaast. Ele comumente tomava muito sangue das moças que ele visitava à noite. Porém, pelo menos ele nunca reivindicou a vida de uma aldeia inteira em apenas um dia. Tacenda se agachou perto dos terrenos da mansão, olhando para um imponente edifício. Uma luz muito vermelha brilhava na janela. O homem da mansão era conhecido por se associar aos demônios. Na verdade,
A estrada da frente estava alinhada com estátuas aladas que, enquanto ele observava, suas formas sombrias ocasionalmente se contraíam. Ela agarrou o picador de gelo, sua viola presa às suas costas. A parte de trás da mansão teria uma entrada para empregados. Seu pai havia falado que entregava camisas lá. Sentindo-se exposta, Tassenda saiu da floresta e atravessou o gramado. O luar parecia berrante e brilhante. Poderia o sol ser realmente mais brilhante do que a lua? Ela chegou ao lado da mansão com o coração trovejando no peito, o picador de gelo firme como uma adaga. Ela encostou-se na parede de madeira, depois avançou ao sul. Um brilho veio daquela direção e haviam aquelas vozes. Ela chegou ao canto dos fundos da mansão, depois olhou em volta para ver uma porta aberta. A entrada dos empregados derramando luz pelo gramado em um retângulo. Sua respiração ficou presa. Um grupo de pequenas criaturas de pele vermelha tagarelavam aqui, do lado de fora da porta. Tão altos quanto sua cintura, os diabos disformes tinham longas caudas e não usavam roupas. Eles brincavam em um barril de maçãs podres, jogando as frutas uns nos outros. Aquelas maçãs eram da colheita de pomar do mês passado, enviadas ao homem da mansão conforme requisitado. Os aldeãos haviam-lhe dado as melhores maçãs, mas, a julgar pelo quanto o barril estava cheio, o fruto havia sido deixado para apodrecer. Tassenda recuou, respirando rapidamente, a mão tremendo. Ela fechou os olhos e ouviu as criaturas tagarelando em sua linguagem gutural e distorcida. Ela costumava ouvir sons terríveis da floresta, mas ver aquelas criaturas diretamente era um assunto diferente. Ela se esforçou a se mover, tentando abrir alguma janela ao longo da parede. Infelizmente, cada uma estava trancada e quebrá-las chamaria a atenção. Assim, sobravam os portões da frente, ou a porta com as criaturas nos fundos. Ela rastejou de volta para o canto e se forçou a olhar para as coisas de novo. Os quatro brigavam por uma maçã quase inteira. Tassenda respirou fundo e cantou a canção de proteção. Ela a manteve suave, apenas um canto baixo e quieto. Embora sua viola respondesse à música, vibrando como sempre fazia, mesmo se ela não começasse a tocar, quando ela cantava. A música fez o calor aumentar dentro dela, paixão e dor juntas. A música veio através dela, mais do que de dentro dela. Nessa noite, ela parecia particularmente vibrante, viva, mais do que ela era. Os diabos congelaram e os seus olhos negros se arregalaram como se estivessem aturdidos. Eles se inclinaram para trás, os lábios se abrindo, expondo dentes muito afiados. Então, abençoadamente, eles se afastaram, guinchando baixinho e procurando a floresta. A música queria crescer, queria explodir dela mais alto. Tassenda cortou a música, depois expirou, ofegando baixinho. A música a fez sentir. Ela a puxou das águas encharcadas e frias e de alguma forma soprou vida nela,
Mas como ela poderia sentir alguma coisa, exceto raiva e tristeza? Concentre-se na tarefa em mãos. Com o picador de gelo à sua frente, ela deslizou pelas portas dos fundos da mansão e entrou em um corredor que parecia muito acolhedor, com seu tapete grosso em um ornamentado acabamento de madeira. Esta era a casa de um monstro. Ela não confiava em sua fachada amigável, mais do que confiava em uma garotinha encontrada no meio da floresta sorrindo e prometendo tesouros. Passos rangeram o chão de madeira em uma sala próxima, certo de que algum horror iria explodir e agarrá-la. Tassenda subiu os degraus próximos até o segundo andar. De fato, um momento depois que ela se acalmou, algo com pele cinza escura entrou no corredor. Os enormes chifres da criatura escovaram o teto, e ele pisou com passos pesados. Ansiosa, Tassenda observou inspecionar a área do lado de fora da porta dos fundos. Ouvira, ou talvez apenas sentira sua música. Ela precisava sair de vista. Ela entrou no primeiro quarto que encontrou no segundo andar. Um quarto de dormir, a julgar pelo dossel ao luar ao lado da janela. Ela atravessou o quarto até a porta ao lado, então entrou em um banheiro luxuoso, com uma banheira que poderia ter banhado uma família inteira. Ela fechou a porta e encerrou-se em um tipo comum de escuridão, que ela quase achou acolhedora, familiar no mínimo. Aqui a tensão do momento finalmente a dominou. Ela sentou-se em um banquinho na escuridão, o picador de gelo apoiado em seu peito, em sua mão tremendo. Sua viola começou a bater suavemente em suas costas e ela percebeu que tinha começado a cantarolar para tentar se acalmar e parou abruptamente. Ela, em vez disso, sentiu um pingente da sua irmã que ela havia tomado antes de entregar o corpo de Willa aos sacerdotes. Willa confiara nos anjos. Ela sempre foi o mais forte e a guerreira. Ela deveria ter vivido, enquanto Tassenda deveria ter morrido. Willa teria mais chance de matar o homem da mansão. Elas sempre confiaram uma na outra durante os dias. Willa encorajava Tassenda, conduzindo-a aos campos para cantar para os trabalhadores, e à noite Tassenda cantava enquanto Willa estremecia. Juntas elas eram uma alma. E agora Tassenda tinha que tentar viver sozinha. Vozes começaram a ser ouvidas dentro da mansão. Tassenda ficou de pé na escuridão. Ela podia ouvir vozes se aproximando. Uma delas aguda, autoritária. Ela conhecia aquela voz. Ela havia ouvido quando o homem da mansão tinha chegado, envolto em uma capa e máscara, para reclamar da entrega da camisa de seu pai há 2 meses. Passos soaram nas tábuas de fora da mansão. O rangido de madeira velha e cansada. Tassenda se levantou e colocou-se à direita da porta. Uma onda de pânico a percorreu quando a porta se abriu, derramando luz no banheiro, e depois, tão tranquilamente, já era tempo da vingança. Ela saltou das sombras e ergueu a arma improvisada na direção do homem da casa da mansão. Uma figura dominadora com bigode lápis, cabelo escuro penteado para trás e um terno preto. O picador de gelo fez um satisfatório barulho quando bateu diretamente em seu peito esquerdo, ao lado de uma gravata violeta. A lâmina do picador entrou profundamente. O homem congelou. Ela parecia tê-lo surpreendido de verdade, a julgar pela expressão de choque no rosto do homem. Seus lábios se separaram, mas ele não se mexeu. Ela teria perfurado seu coração? Ela poderia ter conseguido realmente? Senhorita Highwater, o homem chamou por cima do ombro. Há uma camponesa no meu banheiro.
O que ela quer? Uma voz feminina disse do outro quarto. Ela me esfaqueou com um que parece um picador de gelo. O homem empurrou Tassenda de volta para o banheiro e em seguida deixou o picador de gelo. A lâmina brilhava com o sangue dele. Um picador de gelo enferrujado. Ótimo, respondeu a voz. Pergunte-a quanto eu devo a ela. Tassenda reuniu sua coragem e sua fúria e se endireitou. Eu vim por vingança, ela gritou. Você sabe que eu viria atrás de você. Ah, quieta, ele disse, soando mais irritado do que com raiva. Seus olhos nublaram-se brevemente, como se enchendo de fumaça azul. Tassenda tentou bater nele, mas se viu magicamente congelada no lugar. Ela se esforçou, mas não conseguiu nem piscar um olho. Rapidamente sua confiança se evaporou. Ela sempre soube que vir aqui seria suicídio. Ela esperava conseguir algum tipo de vingança, mas ele nem parecia estar com dor da ferida. Ele jogou o paletó sobre a cadeira do quarto, depois cutucou a pequena parte ensanguentada de sua camisa branca de babado. A mulher que tinha falado mais cedo finalmente entrou no quarto. E mulher pode ter sido uma palavra inadequada. A criatura usava roupa humana, uma jaqueta cinza ajustada sobre uma simples saia na altura do joelho, e usava cabelo preto em um coque, mas tinha pele acinzentada e olhos vermelhos escuros, com pequenos chifres espreitando através de seus cabelos. Outro dos servos demoníacos do homem. O demônio enfiou um livro sob o braço e caminhou para espiar Tassenda. Mais uma vez Tassenda tentou lutar, mas não conseguiu. Saiu da postura anterior, levantando-se para desafiar o homem. Curioso, disse a mulher demônio. Ela não pode ter mais de 16 anos, mais jovem que a maioria dos seus pretensos assassinos. O homem cutucou sua ferida novamente. Parece-me, senhorita Rainwalter, que você não está tratando essa situação com a gravidade que merece. Minha camisa está arruinada. Vamos pegar outra. Essa era minha favorita. Você tem 37 exatamente como esta. Você não seria capaz de encontrar uma diferença nem se a sua vida dependesse disso. Esse não é o ponto, ele hesitou. 37. Isso é um pouco excessivo, mesmo para mim. Você me pediu para mantê-lo devidamente abastecido no caso do alfaiate ser comido. A mulher demônio gesticulou em direção a Tassenda. O que devo fazer com a criança? A respiração de Tassenda ficou presa. Ela ainda podia respirar, embora seus olhos estivessem congelados olhando para a frente. Ela mal conseguia distinguir o homem através da porta do banheiro, enquanto ele se sentava em uma cadeira do quarto. Queimá-la ou algo assim, ele disse pegando um livro. Talvez dá-la de comida para os diabos? Eles estão implorando por carne viva. Comida viva? Não imagine isso, nem pense. Tassenda tentou se concentrar em sua respiração. A mulher demoníaca, senhorita Rainwalter, encostou-se à porta do banheiro de braços cruzados. Ela parece ter passado pelo inferno, e não pelas partes legais. Existem partes legais no inferno? O homem perguntou. Depende de quão quente você gosta do seu magma. Olha aquele vestido ensanguentado, rasgado e coberto de sujeira. Não tem algo estranho nela? Sujo e sangrento? Disse ele. Não é assim que os camponeses normalmente se parecem. A senhorita Rainwalter olhou por cima do ombro. Eu não acompanho a moda local, disse o homem, de seu assento. Eu sei que eles gostam muito de fivelas e colarinhos, eu juro. Eu vi um indivíduo no outro dia com um colarinho tão alto que seu chapéu descansava sobre ele, sem nem tocar sua cabeça.
Davriel, disse a senhora Highwater, estou falando sério. Eu também. Ele tinha fivelas no braço. O homem ergueu o braço esquerdo, gesticulando incrédulo. Assim, apenas envolvendo-os redor do seu braço, sem nenhum propósito. Acho que as pessoas estão preocupadas de suas roupas escorregarem se não estiverem amarradas em algum lugar. Tassenda suportou a conversa em silêncio. A conversa deles era estranha, mas também tão desdenhosa. Ela realmente não foi nada além de um inconveniente para eles. Ainda assim, quanto mais tempo passavam discutindo, mais demoraria para Tassenda servir de comida aos diabos. Ela não pôde deixar de imaginar a experiência, permanecendo imóvel, enquanto as criaturas brigavam por ela como fizeram com as maçãs. Até que finalmente eles começaram a banquetear com a sua carne, a dor aguda e real, embora ela fosse incapaz de gritar. Respirar. Apenas se concentre em respirar. Inspira profundamente, expire profundamente, até seus lábios estarem congelados, sua língua e garganta como se fossem pedras, mas talvez com esforço. Ela respirou fundo, depois tirou uma nota suave, mais pura, nota de murmúrio. Sua viola respondeu às cordas vibrando em harmonia. O homem da mansão levantou-se em um movimento brusco. A canção de proteção. Cante a canção de proteção. Ela tentou, mas todo o seu esforço não passou de um murmúrio silencioso. E não parecia incomodar o demônio ou seu mestre. Envie-a para Krushna. O homem finalmente disse: vamos mandá-lo amarrar a assassina. Então faça com que ela explique quem a mandou. Capítulo 4. Davriel, o homem da mansão, estava ficando cansado de pessoas tentando matá-lo. Qual era a vantagem de se mudar para um lugar distante se as pessoas simplesmente o incomodavam do mesmo jeito? Davriel tinha se tornado extremamente difícil de se localizar, mas esse tipo de pessoas presunçosas e questionadoras pareciam considerar isso um desafio extra. Você não terá essas preocupações quando me usar, disse a entidade por trás da mente de Davriel. Tinha uma voz sedosa e convidativa. Assim que estivermos confiantes em nosso poder, nenhum simples e aventureiro jamais pensará em nos desafiar. Davriel ignorou a voz. Conversar com a entidade raramente era produtivo. Desde que o curasse de suas feridas, Davriel não importava com as promessas que sussurrava. Ele se acomodou em um assento quando Krugna chegou. A criatura alta e com chifres, séria, para qualquer pessoa normal, simplesmente um demônio. Isso é claro, para um termo muito trivial. Os conhecedores de diabolismo sabiam que os demônios tinham centenas de classificações e nunca se usava propriamente o termo raça ou linhagem para os demônios, pois eles eram normalmente criados totalmente a partir de magia, em vez de nascerem. Krushna, por exemplo, era um demônio de Harti-Murti, um tipo de demônio de alto e musculoso, sem cabelo, feições humanas e chifres que desciam a partir de sua cabeça quase como uma crina. Uma raça rara e sem asas. Os Harti-Murtis
Eram resistentes, rápidos para curar e tendiam a ser combatentes habilidosos. De fato, Krishna usava couro de guerreiro e tinha um par de espadas perversas amarradas às cinturas. O demônio era burro, como um toco. Felizmente, também era tão forte quanto um. Após algumas instruções da senhorita Rainwalter, Krishna se espremeu no banheiro e pegou a menina assassina. Em seguida, levou-a para fora do quarto, tirou-lhe a viola das costas, depois a colocou na cadeira de frente a Davriel. O demônio franziu a testa quando a forma rígida e congelada da garota não estava de acordo com o assento. A senhorita Rainwalter estava certa. Essa garota era diferente dos outros pretensiosos heróis que vieram para matar Davriel. Ela era tão jovem, 14 anos, 15 no máximo. A igreja ficou sem adultos fisicamente capazes de mandá-los para a morte? Em vez do equipamento habitual de armas pontiagudas e muitas fivelas, a criança usava roupas de camponês, esfarrapadas, ensanguentadas e pálida. Ela parecia meio faminta, com círculos escuros profundos sob os olhos. A senhorita Rainwalter se aproximou ao lado dele, levantando uma sobrancelha, enquanto Krishna tentava forçar a garota a se sentar, o que a magia de paralisia de Davriel ainda evitava. O demônio granhiu para si mesmo, fazendo o melhor para amarrá-la no assento. Davriel bateu palmas, convocando um pequeno diabo de pele vermelha da sala de serviço. A criatura tagarelou com ele na língua recordada dos diabos locais. Não, disse Davriel em resposta, bebericando vinho. Ainda não. Você terá muito mais. Davriel entrelaçou os dedos, tentando estudar a camponesa. Ela parou de cantar, mas aquela melodia tinha uma força estranha nela, um poder que ele não esperava. Era o toque do pântano nela? Ela era, sem dúvida, das proximidades, provavelmente de Verlassen. Ele cancelou o feitiço das amarras. A jovem imediatamente relaxou no seu assento ofegante. Seus olhos, cabelos castanhos, cobriam muito do seu rosto, enquanto ela olhava para ele. Pare com isso, monstro, disse Tassenda. Não brinque comigo. Me mate. Você tem uma preferência? Davriel disse. Machado no pescoço, cozida no forno, diabos foram ser sugeridos, mas estou preocupado que você esteja muito magra para fornecer a nutrição adequada. Você zomba de mim? Estou apenas frustrado, ele disse, levantando-se da cadeira para começar a andar. O que há de errado com vocês, aldeões? Suas vidas não são terríveis o suficiente com aqueles espíritos, bestas e tudo que existe na floresta? Você tem que vir aqui e incitar minha ira também? A garota se encolheu na cadeira. Tudo o que eu quero, disse Davriel, é ficar sozinho. Tudo o que você precisa fazer é o seu trabalho. Não vê que estou cobrando apenas chá e camisas, móveis e tapetes, impostos ocasionais e comida. E bem sim, algumas poucas oferendas, condizentes com a minha posição, mas não é tão ruim assim. Eu pensaria que essa cidade teria um senhor que ignora principalmente você e o que você está fazendo? Então, o
que a aldeia de Verlassen fez para ofendê-lo? A menina sussurrou. Suas meias ficaram muito apertadas. Uma das suas maçãs tinha um verme. Que infração insignificante fez você finalmente nos notar? Davriel ainda andando de um lado para o outro. Eu não me importo com vocês. Ainda assim, vocês continuam enviando esses caçadores para me atacarem? Quanto nas últimas 2 semanas? 4 grupos? Disse Davriel virando as páginas de um livro. Um livro de registro. Com uma média de 3 cátaros ou caçadores em cada uma. Quantos caçadores saindo do meu porão? Disse Davriel, acenando aborrecido. Quantos arrombando a porta da frente? Gêmeos contridentes quebrando a minha janela, quebrando a minha sala. Aquela, feita de vitrais antigos. Alguém continua dizendo a eles sobre mim, e assim eles continuam vindo para me matar. Está ficando muito inconveniente. O que posso fazer para vocês aldeões calarem a boca? Isso não deve ser um problema, sussurrou a menina, agora que você assassinou todos nós. Sim, bem, isso não é... Interrompeu o ritmo, parou no seu lugar. Espera, assassinou todos nós? Por que fingir desconhecimento? Disse a garota. Todos nós sabemos o que você fez. Você foi avistado quando tirou meus pais de uma carroça há 10 dias. Então seus sussurradores pegaram aqueles mercadores e outros que se aproximaram demais da aldeia. Minha irmã 2 dias atrás e então hoje. Ela fechou os olhos. Todos eles se foram? Ela sussurrou, todos, menos eu. Mortos e frios, com os olhos de mármore, eu segurei minha irmã depois que eles a encontraram, e ela estava mole, como um saco de cereal da adega. Ela estava aprendendo a ser uma sacerdotisa, mas morreu como o resto. O pântano terá o corpo do meu povo, mas não se banqueteará, pois suas almas desaparecerão, tomados como um calor roubado direto do fogo, deixando apenas cinzas. Davriel olhou para a senhorita Rainwalter, que inclinou a cabeça. Todos eles? Disse a senhorita Rainwalter. Todos no vilarejo Verlassen? A menina assentiu. Verlassen? Davriel perguntou. É aquele onde você recebeu seu chá de Dustwillow? Respondeu a senhorita Rainwalter. Sim, o chá, um sedativo leve, era o meu favorito. Ele precisava dele para dormir nos dias em que as lembranças ficavam muito pesadas. É também onde os alfaiates das camisas vivem, disse a senhorita Rainwalter. Viviam, até que nos antecipamos esse problema. Então, todos os aldeões, disse Davriel, girando em volta da garota. Cada um deles? Ela assentiu com a cabeça. Pelo fogo do inferno, ele disse. Você sabe quanto tempo leva para substituir essas coisas? 16 anos, pelo menos, antes de serem produtivos. Você tem mais 2 vilarejos, observou a senhorita Rainwalter. Então eu suponho que poderia ser pior. Verlassen era o meu favorito, exclamou Davriel. Você não seria capaz de dizer a diferença se a sua vida dependesse disso. Mas vai ter um impacto sério na sua renda e nos registros dos lucros e perdas nas próximas temporadas. Ela fez uma anotação além disso. Estamos sem chá. Desastre, disse Davriel, caindo de volta em sua cadeira. Menina, já se passaram 10 dias desde a primeira dessas mortes?
Ela assentiu devagar. Meus pais, você o conhecia. Eles fizeram suas camisas, mas você já sabia da morte deles. Você os matou. Claro que não, ele disse. Assassinar aldeões? Eu mesmo. Isso soa como um monte de trabalho. Eu tenho pessoas, seres que são vagamente moldados como pessoas, para fazer esse tipo de coisa para mim. Davriel esfregou a testa. Não é de admirar que os caçadores estiveram o incomodando tanto ultimamente. Nada mais vicia heróis do que notícias de um misterioso senhor abusando de seus camponeses. Fogo do inferno! Ele deveria ter conseguido desaparecer na obscuridade daqui. Ele mudou-se para Innistrad anos atrás, então finalmente se estabeleceu nas proximidades como o local mais remoto em um plano já remoto. Aqui, associar-se com os demônios era visto como apenas uma pequena esquisitice. Então, ele pensou, e se as notícias se espalharem em ouvidos errados? O que houve em história sobre um homem com sua descrição, um homem que poderia roubar feitiços das mentes dos outros? O tempo fica mais curto. E a entidade disse no fundo da sua mente, eles vão te encontrar e eles vão te destruir. Nós devemos reunir nosso poder para nos preparar. Eu vou ficar bem, respondeu Davriel, pensando diretamente na entidade. Eu não preciso de você. Uma mentira, respondeu. Eu posso ler seus pensamentos. Você sabe que algum dia você precisará de mim novamente. Por um momento, Davriel sentiu o cheiro de fumaça, ouviu gritos. Por um momento ele ficou diante de pessoas reunidas e foi adorado. Essas lembranças eram de algum modo mais reais do que deveriam ser. E a entidade poderia explicar com seus sentidos, mas ele afirmou sua vontade e expulsou seu toque banido a sensação. Senhorita Highwater, ele disse. Sim. Ainda temos a alma daquele cavaleiro que me atacou há alguns dias, aquele de quem eu roubei as amarras e usei na garota? Você prometeu dar a alma do cavaleiro aos diabos, ela disse, virando algumas páginas no livro, se eles fossem bons. Eles foram bons? Eles são diabos, claro que não foram bons. Certo. Então, busque a alma para mim. Ah, e uma cabeça, se tivermos uma por aí. Capítulo 5. Um pequeno demônio, com mais dentes na boca do que realmente cabiam, chegou na sala, trazendo uma cabeça e um pedacinho de vidro com líquido verde dentro. Era a cabeça de um caçador. Willa havia falado a respeito desse caçador, disse Tacenda. Um caçador que veio à nossa cidade assim que os nossos pais morreram, para investigar o paradeiro da morte dos nossos pais. A cabeça deste homem estava agora dentro de um vidro. Era trazida pelo demônio que colocou-a numa mesa de centro. O homem da mansão tomou a cabeça pelas mãos, ainda pelos cabelos, a balançando e a tocando gélida. Derramou o frasco na cabeça, fazendo com que os olhos daquele caçador abrissem. Agora abertos, Davriel estalava seus dedos
balançando a mão de um lado para o outro, e os olhos da cabeça o acompanhavam. Eu vim aqui para te matar, disse a cabeça. Eu quero apenas que você responda umas perguntas. É apenas um chamado técnico, respondeu Davriel. Eu nada tenho a falar para você. Tacenda desatava o nó das amarras em seus pés. Não pretendia fugir. Não sabia exatamente o que fazer, mas se lembrava daquele rapaz. Era o caçador a que Willa tanto prezava. E estava com sua cabeça arrancada nas mãos do homem da mansão. Se o homem da mansão não matou toda a sua aldeia e não foi o responsável pela morte de seus pais, por quê? Viram-no na aldeia com sua roupa, com sua capa, com sua máscara. Tacenda questionou Davriel. Davriel, confuso. Alguém está se passando por mim. Pediu para que a senhorita Highwalter checasse as suas roupas e lhe desse uma resposta. Alguém estava se passando por ele. Tacenda conseguiu se soltar das amarras. O grande demônio cinzento conseguiu perceber que Tacenda estava se soltando das amarras. Então, correu para a porta para impedir que ela fugisse. Mas Tacenda não pretendia fugir. Ela derrubou o líquido verde no chão, fazendo com que o frasco se quebrasse e o espírito daquele homem, aprisionado naquela cabeça, se dispersasse. Davriel olhou para ela de supetão. Por que fez isso? Nós iríamos perguntar a ele o que ele sabia. Tudo o que você precisa saber eu já te disse, respondeu Tacenda. Todos da aldeia estão mortos, paralisados. Só um momento. Eles estão acinzentados? Não, eles não estão acinzentados. Eles apenas esfriaram e ficaram com os lábios esverdeados. Erigiram todos os músculos e ficaram moles logo em seguida, falou Tacenda. Isso é um feitiço de necromancia, falou o necromante, respondeu Tacenda. Como ousa me chamar de necromante? Mostrou-se mais irritado em ser chamado de necromante do que ter sido apunhalado com um quebrador de gelo. Um necromante é uma pessoa sem instrução, é uma pessoa que apenas ressuscita mortos e os faz de escravos. Os meus servos são muito mais inteligentes. Este daí é só uma ocasião. Eu fui atacado 4 vezes, 5 contando com você, por pessoas da aldeia, e eu preservei a alma deste homem na cabeça para entender o que estava acontecendo. Já que eu não compreendi por que ter tantos inimigos nessa aldeia. Eu sempre tratei todos com tanta indiferença. Deve ser porque ter um homem com reputação de demônio não seja bem visto aqui nessa aldeia. Vocês entregam sacrifício para o pântano. O que podem falar sobre os meus diabos? Esse é o lugar perfeito para um homem como eu. E eu jamais mataria as pessoas da aldeia que me fornecem roupas e o chá que é tão necessário para que eu possa repousar. Eu não fui o responsável por essa série de assassinatos. Eu não sou o assassino de seus pais e da sua aldeia. Eu não sei o que se passa nesse lugar. Gostaria de saber, por mera curiosidade. Porque os aldeões podem ser facilmente substituídos.
Isso daria bastante trabalho. É mais fácil recobrar suas almas aos seus corpos. Por isso, vamos até a aldeia investigar a situação dos corpos de cada um. Tassenda estava certa de que o homem da mansão não era responsável por aquelas mortes. Talvez fosse. A sua irmã testemunhou de que o viu. Embora ele esteja dizendo que alguém se apossou de suas vestes. As vestes foram verificadas e viram que realmente elas estiveram fora do armário. Estavam amassadas. Não era comum que estivessem tão maltratadas. Tantas pessoas entraram e saíram daquela mansão essa semana que poderia sim alguém ter tirado e colocado novamente, sem que Davriel ou os demônios se dessem conta. Davriel sentiu que podia ouvir o pântano, apesar da distância, enquanto sua carruagem descia pela abandonada estrada florestal. Ele veio a este plano especificamente por muitos outros que o evitaram. A terra tinha uma atmosfera fria, uma sensação de medo mais profunda que o inflexível outono e as árvores vigilantes. Incomodava até os mais insensíveis visitar um lugar onde os seres humanos, com amores, vidas, famílias, eram muitas vezes apenas comida. O que outras terras sussurravam, esta gritava. Sentimentos e aspirações eram imateriais. No grande esquema, seus sonhos eram menos importantes do que o seu dever de se reproduzir, então de se tornar uma refeição. A carruagem, quando bateu em uma das muitas pedras da estrada, sacudiu. A senhora Highwalter amaldiçoou suavemente em seguida. Rabiscou uma linha através de algo que ela estava escrevendo em seu livro. A garota Tassenda estava sentada ao lado dela, segurando a sua viola. Está lá fora, pensou Davriel, naquela direção. O pântano amaldiçoado. Ele alegava ser o senhor das proximidades, mas os aldeões só davam crédito à fidelidade e até à religião. A única coisa que eles realmente pareciam respeitar era aquele poço aguado e o que quer que tenha vivido lá dentro. A entidade se mexeu dentro de Davriel. Nenhuma palavra para mim, pensou. Geralmente isso te incomoda quando penso no pântano. A entidade não falou nada, nem mesmo ofereceu a garantia habitual de que ele algum dia exerceria seu poder. Algo que estava errado nessa noite. Os aldeões desaparecidos, a proteção do pântano, aquele luar frio. Então disse a senhora Highwalter, continuando o interrogatório da menina. Apenas os três estavam na carruagem. Ele colocou Krishna e Brigiri no banco dos cocheiros do lado de fora. As primeiras vítimas foram seus pais, há 10 dias. Sua irmã escapou e correu para a igreja. Sim, disse a menina. Ela estava treinando para ser uma catra para a igreja. Quando ela voltou com os soldados, eles encontraram meus pais. Alguns pensaram que eles poderiam ter sido vítimas de envenenamento por Dust Willow. Isso acontece algumas vezes com os agricultores, mas não conseguimos pensar por que o homem atacaria, depois envenenaria alguém. Então os mercadores foram levados 3 dias depois, a caminho do priorado. Testemunhas? Perguntaram a senhorita Highwalter. Um padre viu o ataque à distância, disse a Tassenda. Ele falou sobre ter visto o homem da mansão e o terrível espíritos verdes, tirando as almas dos mercadores. Depois disso, começamos a ficar perto da aldeia e o priorado prometeu enviar caçadores e pedidos de instrução ou ajuda. No entanto, outros morreram, tomando por aparições que nós começamos a chamar de sussurradores. 2 dias atrás, minha irmã caiu morta perto da fazenda. Estranhamente, ela não parecia assustada, como os outros estavam. Seu rosto não estava congelado como careta de medo, pelo menos. Talvez ela não tivesse sido pega de surpresa. De qualquer forma, o pior aconteceu mais cedo hoje.
Trabalhadores nos campos vieram correndo para a aldeia dizendo que os sussurradores estavam saindo da floresta ao redor de Verlassen. Miriam, minha vizinha, me acordou, já que eu costumo dormir até perto da noite. Todos se esconderam em suas casas enquanto eu tomava meu lugar perto da cisterna e começava a cantar. Do lado de fora? Davriel interrompeu. Eles te deixavam sozinha como uma oferenda a noite toda? Eu não sou uma oferenda, disse a menina, levantando o queixo. Minha irmã e eu nascemos com a bênção do pântano, mais forte do que qualquer um já conheceu antes. Minhas músicas protegiam a vila à noite. Não é difícil? Perguntou a senhorita Reinwalter. Cantar a noite toda? Eu tenho que ir a noite adentro. Geralmente, disse a menina. Uma música ali, outra ali, cantarolando algumas no meio. Mas hoje, ela desviou o olhar. Os sussurradores entraram na vila, ignorando minha música. Eu não vi o que quer que fosse, mas eu os ouvi sussurrando. Alguns dos aldeões foram à igreja, em nossa aldeia. Aqueles que adoram o anjo. A prioresa enviou padres para nos proteger, com suas orações. Mas a fé não ajudou os que se esconderam na igreja, assim como não ajudou a minha irmã. Curioso, disse Davriel. Desde a sua chegada nas proximidades, ele achou incomum o quão firmemente as pessoas ali resistiam à igreja, ainda que o seu amuleto acalmasse as almas. Isso deveria ser o suficiente para ganhar novos seguidores. Mas pouco dos aldeões aceitavam o abençoado sono do anjo. Em vez disso, eles deixaram instrução para que seus corpos fossem devolvidos ao pântano. A coisa amaldiçoada tinha suas videiras enroladas em seus corações. Davriel recostou-se pensativo. Na mansão, ele postulou que esse era o trabalho de algum necromante trapaceiro. Mas uma aldeia inteira, defendida por múltiplos sacerdotes com proteção e banidores talentosos, a carruagem bateu de novo, depois as rodas bateram na madeira enquanto atravessava uma ponte antiga. As lanternas da carruagem logo revelaram uma coleção de casas atarracadas. Embora as residências se amontoassem em grupo, as portas reforçadas e as grades espessas da janela faziam com que cada uma das casas parecessem solitárias. Ele viu o primeiro corpo na rua, uma mulher deitada de costas, braços congelados, em um gesto de pânico. Tentando proteger a cabeça, o rosto estava paralisado em uma máscara de terror. Davriel deixou a máscara de lado, enquanto se ajoelhava do lado do corpo da mulher assustada. Ele sentiu a pele do rosto da mulher, que estava frio e duro, e depois deslizou a mão por suas costas. O sol havia se posto há quase 3 horas, e o ataque ocorreu pouco antes disso. Mas não havia nenhum sinal de calor. O calor do corpo teria desaparecido tão rapidamente por conta própria, mesmo em qualquer ambiente frio como este. Ele assentiu para si mesmo, massageando os músculos do rosto dela, em seguida movendo um dos braços para baixo. Definitivamente não é um simples feitiço de imobilização, como eu usei em você mais cedo, ele disse para Tacenda, quando ela se aproximou dele. Ele olhou fundo nos olhos da mulher caída, depois usou um espelho para verificar a respiração. Nenhum sinal de vida, mas também muito pouco acúmulo de sangue na parte de trás. Frio não natural, nenhum sinal de ferimentos por perfuração. O azul ao redor dos lábios, como você notou. Os músculos estão tensos, mas poderiam ser movidos. Então, perguntou Tacenda. Então, isso foi uma viagem perdida, disse Davriel, levantando-se e aceitando a toalha da senhorita Reinwald. É exatamente como eu imaginei na mansão. Suas almas foram evacuadas e o trauma induziu seus corpos a uma forma de suspensão paralítica. Mas o que nós podemos fazer? Disse Tacenda. Isso depende de quem ou quem está por trás, disse ele, apontando com uma bengala. Seu necromante iria querer os corpos, mas porque eles terem sido deixados aqui nos diz que este não foi o trabalho de algum necromante comum. No entanto, existem variedade de necromantes que constroem
dispositivos usando almas como uma forma de energia. E há muitas criaturas nessa terra que se alimentam de alma. Algumas atacam agressivamente. Outros, como demônios, se dedicam a tal banquete, apenas como uma iguaria, quando a alma é conquistada por contrato. Eu duvido que eram demônios, disse a senhorita Rainwalter, virando algumas páginas em seu caderno. Quanto você sabe sobre a proteção do pântano? Que está sobre você? Davriel perguntou a Tassenda. Todos nas proximidades são marcados. A proteção do pântano é dito que, por causa dela, não sofremos quase tantos ataques quanto deveríamos, vivendo tão longe do resto da sociedade. Eu não sei disso. Quando eu era mais jovem, os ataques pareciam frequentes o suficiente, até que eu aprendi a cantar. Ela olhou para baixo. Antes do meu fracasso, hoje, achei que sempre seria o suficiente. Minha visão em troca da canção. Uma maldição curiosa, disse Davriel. É um lembrete, disse Tassenda, do que devo ao pântano, da dívida que todos nós devemos ao pântano por sua proteção. Ela pareceu vacilar quando disse isso, olhando em direção a uma porta aberta por corpos dentro. Davriel supôs que não poderia culpar essas pessoas por um pouco de superstição. Havia algo diferente sobre as proximidades. Essa era a parte mais intrigante de tudo aquilo. Algo está muito estranho sobre esses espíritos que invadiram sua cidade, disse Davriel, apontando com sua bengala a senhorita Rainwalter. Algum demônio perspicaz fazia um acordo com o aldeão? Ela franziu o nariz. Claro que não. E por que não? Porque eles já foram reivindicados. Todo mundo sabe disso. Você pode sentir o cheiro neles. Todos os demônios ali assentiram com a cabeça. Senhorita Verlassen, a marca em suas almas é menos uma proteção e mais um sinal de propriedade, uma reivindicação. Sua música funciona da mesma maneira. Isso assusta bestas e espírito porque eles conhecem o perigo em provocar o pântano. Matar você seria como matar um poderoso cão de caça. Mas sua música não ajudou mais cedo. Logo, Tassenda parou na rua, o instrumento amarrado às costas. Tassenda parou na rua, o instrumento amarrado às costas, embora a senhorita Rainwalter tivesse lhe dado um lenço antes para limpar o rosto e as mãos. O seu vestido de camponesa ainda estava esfarrapado e ensanguentado, de onde ela arranhou o braço. Ela estava boquiaberta. Certamente, ela disse, você não está insinuando que o pântano os pegou. É a minha principal teoria, disse Davriel. A outra possibilidade talvez sejam esses sussurradores tenham sido enviados por alguém poderoso o suficiente para ignorar a reivindicação do pântano. Ainda assim, não consigo deixar de me perguntar por que sua canção não funcionou. Talvez a coisa que tomou essas almas tenha sido feita do mesmo poder. Enquanto um rato pode ter medo do cheiro do gato, o próprio gato nem percebe. O pântano nos protege, disse Tassenda. Ele exige nossas almas quando morremos, mas ele nos guarda e nos mantém seguro. Ele não pode estar envolvido, possivelmente, disse Davriel. Davriel olhou atrás de uma porta aberta para outra casa, observando um corpo deitado no chão perto da entrada. Ele percebeu cada vez mais irritado. Não apenas pelas mortes. Vidas começam e vidas terminam. Não havia problema em se inquietar a cada pequena perda, mas aqueles eram seus camponeses. O pântano, ou algo parecido, os levara em flagrante desrespeito à autoridade de Davriel. Nós nos tornaremos muito mais, disse a entidade, sempre à espreita no fundo da sua mente. Aí está você, pensou Davriel. Estava cochilando? Você continua em pequenas disputas por poder e autoridade, a entidade sussurrou. Logo, eles chegaram à igreja, uma estrutura de madeira simples com um teto pontiagudo, sem grandes vitrais. Não, ali em proximidades, apenas uma ampla estrutura em um único andar cheio de bancos. No interior, a escuridão estava completa, pois as poucas janelas não permitiam muita luz da lua. As grandes portas da frente estavam abertas e a barra do interior havia sido retirada. Curioso, Davriel pensou. O que é isso? Ele perguntou. Por que seu povo removeu o símbolo? Bem, Tassenda disse.
Depois daquele negócio no ano passado, a prioresa decidiu. Negócio no ano passado? Davriel disse com uma carranca. Que negócio é esse? Com os anjos, Tassenda disse. Ele balançou a cabeça, depois olhou para a senhorita Reinwalter. Você não está falando sério, está? Disse a senhorita Reinwalter, que parecia divertida, levantando a sobrancelha. O arcanjo Avacim enlouqueceu. Os anjos tentaram nos matar, disse Tassenda. Eles queriam exterminar a humanidade para o nosso próprio bem. Mesmo aqui, longe do corpo principal da igreja, ouvimos falar sobre isso. Hã? Disse Davriel. Isso soa como um aborrecimento bem grande. Oh, Dev, disse a senhorita Reinwalter. Eu falei 3 vezes sobre esse assunto. Eu estava ouvindo? Obviamente não. Tassenda incrédula acenou para o céu, a lua. Você não notou a lua? Oh, ela também tentou matar vocês? O símbolo, disse Tassenda, a enorme runa gravada em sua superfície. Ele deu um passo para trás olhando para a lua, depois inclinou a cabeça. Isso sempre esteve lá. Tassenda olhou para ele incrédula. Como ele pode ser tão perspicaz, mas ao mesmo tempo tão desatento? Você fez uma pergunta que me atormenta há anos, criança, murmurou Krishna. Um dia eu vou descobrir seus segredos enquanto ele grita por misericórdia. Sua alma queimando em meu coração no inferno. Então eu vou devorar sua alma. Eu vou me esforçar para lhe causar indigestão, Krishna. Disse Davriel, olhando para a lua. Sabe, eu gostei, tem sentido, é diferente. Ele levantou a mão, fazendo um soco no ar para invocar Gutmorn e Iledris, 2 demônios gêmeos. Eles se agitaram, aterrissando no chão, próximo com batidas silenciosas. Os 2 afirmaram ser irmão e irmã, criados no mesmo dia, embora seus rostos fossem tão distorcidos como chifres. Vigiem o perímetro da cidade, disse Davriel a eles. Eu não confio nesta noite. O resto de vocês ficará bem se entrarmos em uma igreja. Não temos os anjos aqui. Eu não me importo, disse a senhorita Reinwalter, desde que não haja sacerdotes ou feitiços de banimento por perto. Então tudo bem. Davriel entrou na igreja a passos largos.